Fala galera, estamos começando mais um NGT Esporte, hoje 18 de setembro de 2013, aqui na redação do NGT Rio. Vamos falar hoje muito de Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro que na sua 20ª rodada começou muito bem para os times do Rio. Mas vamos começar primeiro exatamente falando desse jogo do Vasco. O Vasco não foi muito bem nesse jogo, foi dominado pelo time da Portuguesa, mas vamos falar do jogo. O jogo realmente foi todo a Portuguesa. A Portuguesa jogou pelas laterais, conduziu melhor o jogo, era um time mais rápido nos seus deslocamentos, pressionava o Vasco no campo ofensivo. O Vasco não tinha saída, estava fazendo muita ligação direta. E aí o que aconteceu? Numa das bobeiras que o Vasco deu no jogo, o atacante Diogo, ele que foi o destaque do jogo, mesmo não tendo feito os gols, foi o grande destaque desse jogo, porque deu os dois passes. Diogo, numa jogada pela direita, driblou toda a zaga ali, levou dois jogadores e botou a bola. Botou a bola exatamente para quem? Para Correia. Correia, aquele veterano com passagem Flamengo, Palmeiras, jogou no futebol da Ucrânia, agora está aí no finalzinho de carreira na Portuguesa, foi lá o volante e estocou 1-0 para o time da Portuguesa. No segundo tempo, veio com a entrada de Juninho para ver se dava mais qualidade ao meio de campo, que era que o Vasco precisava naquele momento, mas nada aconteceu. E aí, novamente, numa jogada lá rápida do time da Portuguesa, novamente Diogo faz grande jogada, dessa vez passou para o atacante Gilberto, 2-0, sacramentando a vitória do time da Portuguesa. Portuguesa que está ali com 22 pontos, está no Z4, e aí o Vasco está se aproximando, o Vasco tem que acordar. Agora, galera, vamos falar do jogo do Fluminense, o outro time carioca ali flertando, namorando com o Z4, com o fantasma do rebaixamento. O Fluminense foi pegar um dos times sensações do campeonato, o Atlético Paranaense. Foi lá no Sul e num jogo disputado, aguerrido. O excelente time do Atlético Paranaense deu trabalho para o Fluminense, teve volume. Ederson, novamente, o artilheiro do campeonato, deram mole com ele, numa jogada pela direita, bola cruzada na área, ele pegou de primeira e abriu o placar. E era naquele momento de jogo, foi logo com 20 minutos de jogo, foi gol que mostrou o poderio do time do Atlético Paranaense. Mas Birubiru, sempre quando entra, tá dando velocidade. Essa galera tá da nova do Fluminense, da categoria de base, tá dando agilidade. Aquele time engessado de 4, 5 rodadas tá começando a ter mais mobilidade. E é aquilo, jogando a responsabilidade em cima dos mais experientes. E o Rafael Sobis, numa dessas, bateu uma falta com perfeição, empatou o jogo ainda no primeiro tempo. O segundo tempo foi do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi para cima pressionou o tempo todo. Porém, o empate foi ruim para os dois. Principalmente o Fluminense, que ainda continua flertando com o Z4. E o time do Atlético Paranaense tinha tudo ali para estar mais forte na disputa pelo título. É aquilo, perder ponto em casa para quem está querendo ser campeão é a morte. Agora vamos falar, acho que, de um dos melhores jogos dessa rodada, que foi exatamente Corinthians e Botafogo. Um jogo que praticamente muito bem jogado pelas duas equipes, principalmente pelo lado do Botafogo. Botafogo que nesse jogo foi altamente veloz e competente na sua parte tática. O time, quando tem a posse de bola, a transição da defesa para o ataque é muito rápida. E o time está envolvente, é jogada pelas extremidades. E nesse jogo, principalmente, pegou um time que tem a melhor defesa do campeonato, que é o Corinthians. Até então só tinha tomado 8 gols no campeonato. E o que aconteceu? Todo mundo imaginava aquele jogo do Corinthians, o Corinthians marcando muito, saindo rápido para o contra-ataque. E tendo domínio. Mas foi um jogo que eu falo, novamente, o Botafogo mostra taticamente ser está muito bem treinado, porque faz as variações, a movimentação abrindo espaço na zaga do Corinthians, começou a fazer jogada de ultrapassado, os laterais passando, bola enfiada na diagonal,
E o time o Tite não sabia mais o que fazer, e dando bronca na sua zaga e o time do Botafogo envolvendo. E a melhor chance no primeiro tempo foi com o Seedorf, numa bola alçada na diagonal, nas costas de Alessandro. Ele entrou cara a cara, driblou o goleiro, chutou, com todo mundo sem goleiro, a zaga tirou em cima da linha. E aí aquela pressão, terminou o primeiro tempo. Só que o que acontece? O segundo tempo começou e o Botafogo voltou correndo mais ainda, mais veloz, mais perigoso. E o time do Botafogo pressionava, mas levava os contra-ataques. E aí, num desses contra-ataques, quase novamente o time do Corinthians abre o placar. Mas aí, o Botafogo toma conta do jogo, vai para cima e foi recompensado no final, numa bela jogada disso. Só que aí ele fez um passe, como todo mundo está falando, de Zidenilson Zidane. Um passe lindo que ele deu no meio da zaga do Corinthians, e Yuri com perfeição dá uma cavada por cima de Cássio e faz o gol do Botafogo. 44 segundo tempo. Botafogo vice-líder do campeonato. 39 pontos. Cruzeiro, aquela briga, tá correndo atrás. Cruzeiro com 43. Botafogo vai dar trabalho pro Cruzeiro. E agora o último jogo da rodada dos cariocas foi exatamente do Flamengo. Flamengo estava ali. Flamengo a 2 posições da zona do rebaixamento. Time do Santos vem numa crescente, vinha de uma vitória, vinha de um bom resultado contra o Internacional no Sul. O que aconteceu? Só que é aquilo, veio um time desgastado, jogou há 48 horas atrás. Quer dizer, no final do jogo, todo mundo achava que o time do Santos ia sentir. E não, o Santos correu o tempo todo. Mas foi um jogo que não foi tecnicamente bom. Mas o Flamengo tinha volume de jogo, mas é aquilo, é um time que às vezes fica engessado. O bom volante Cássio, o paraguaio, ele deixa o Flamengo meio engessado, ele dá força na marcação, mas o Flamengo perde na saída de bola. E novamente nesse jogo, o Flamengo, que é um dos times que mais erra passe no campeonato, realmente aconteceu isso. O Flamengo deu mole de novo, erra passe, entrega a bola para outro time e leva contra-ataque. E quase num desses contra-ataques, Cícero quase abriu o placar, mas quem foi lá e fez 1-0 foi o Flamengo. O Flamengo numa boa jogada, ali, como eu falei, pelo lado direito, Léo Moura com Hernani, Elias e Paulinho fizeram uma boa triangulação, Hernani sai na cara do gol, só que na hora que ele vai driblar o goleiro Aranha, a bola sobe para Léo Moura, vai lá e faz 1-0 para o Flamengo. E aí o jogo, o time do Santos perdeu de 1-0, começou a se soltar mais, porque o Santos estava jogando um pouco recuado, marcando e tentando sair nos contra-ataques. Mas aí o segundo tempo o Flamengo voltou com a mesma equipe, o time do Santos com a mesma, e o jogo continuou na mesma pegada, só que ficou um jogo mais truncado, ficou um jogo ainda mais feio. Mas o Flamengo é aquilo, forçando com o Léo Moura pela direita, Léo Moura que sentiu no final do jogo, a gente ainda não sabe se sentiu a lesão ou se foi cansaço mesmo, mas ele correu muito no primeiro tempo, estava correndo muito, o time do Santos, sentindo que ele estava diminuindo um pouquinho, começou a forçar ele ali em cima. Antes disso, o Flamengo fez o segundo gol. Numa jogada do Flamengo bem trabalhada, Carlos Eduardo saiu na cara do gol, quando todo mundo imaginava que ele ia bater e fazer o gol, ele deu o passo para o Hernani e o brocador foi lá e fez o seu segundo gol. E aí, quando parecia que o Flamengo teria um pouco de tranquilidade nesse jogo, vem um pênalti bobo. Numa jogada onde podia ter dado a lateral, usado mais o corpo, o jovem Samir deu um carrinho dentro da área. Deu carrinho dentro da área, pegou o jogador malandro, aí foi lá, pênalti, Cícero com maestria bateu, 2-1, e o jogo foi nessa... Teve um susto para lá, um susto para cá, como eu falei, Paulinho perdeu um gol, depois uma bela jogada de Carlos Eduardo na pequena área, mas no final foi um resultado bom para o Flamengo. Santos está ali com uma posição intermediária do campeonato, acho que não tem que se assustar tanto assim com o rebaixamento, mas é aquilo, se perder a próxima rodada e a galera chegar, aí começa a se preocupar. O Flamengo deu uma distanciadinha ali boba, 3 pontos. A
realidade na 20ª rodada é o seguinte: Atlético Mineiro com 25 pontos é o 10º colocado. Ele está exatamente a 3 pontos da zona do rebaixamento. Goiás está com 26, está ali 4 pontos da zona do rebaixamento. Quer dizer, do 9º até o 18º. Vamos lá, que eu acho que Ponte Preta também e o Náutico já foram para a vala, na linguagem popular aqui do Rio, já foram para a vala. Eu acho que não tem chance não. Acho que já está decretado para eles o rebaixamento. Agora, dali do 18º, que é o São Paulo, até o time do Goiás, todos têm chance. Eu acho que todo mundo ali tem que se preocupar. Pessoal, daqui a 2 minutinhos, me espere. Vamos falar muito mais sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos falar da 21ª rodada, a rodada de final de semana. Vamos falar um pouquinho também, vamos falar com você, internauta, você que participa do NGT Esporte, vamos falar com você também, vamos responder suas perguntas. Então me espere, daqui a 2 minutinhos estaremos de volta.